Olá, você está no Mentes de Sucesso, o seu podcast semanal, onde exploramos as histórias e estratégias, o pensamento por trás de pessoas que transformam sonhos em realidade. Eu sou o Paviani e eu estou aqui para inspirar você com caminhos que podem levar ao sucesso pessoal e profissional. Esse programa é oferecido pela Plena Luz, Iluminação de Ambientes, comprometida em apoiar inovações, e a Homens, clínica de saúde estética masculina que acredita no poder de transformação das pessoas. Bom, e agora vamos mergulhar no episódio de hoje com a nossa convidada Stephanie Cardoso, uma arquiteta profissional, comprometida e principalmente criativa e que é maluca por desafios. Não é, Sté? A gente se conheceu por causa de um desafio. Conta aí pra gente. E que desafio, hein, Paviani? Eu lembro quando você me acionou para a gente fazer o projeto aqui da Clínica Homens e o prazo foi o desafio, assim, master, né? É o desespero do brasileiro, né? Concluir a obra em 60 dias. É. E aí todo mundo falava, você é maluca de estar pegando essa obra, que não vai dar tempo. Os pedreiros, os fornecedores, todo mundo questionando o tempo e a gente foi lá e fez, né? E olha, gente, isso que a Stephanie aceitou não foi a primeira arquiteta, eu rodei vários. Então é por isso que eu acabei confiando muito nela e não me arrependi disso. Bom, Steph, vamos começar. Eu quero conhecer a pequena Stephanie. De onde nasceu, de onde você veio, né? Qual foi a sua formação para chegar a essa mulher hoje, arquiteta, já ganhando seu espaço, já admirada pelos seus clientes? Me diz aí. Conta sobre a Stephaniezinha. Faz tempo, hein, Paviani? Nem tanto. Eu vim de uma cidadezinha bem pequena aqui, próxima de Rio Preto, chamada Adolfo. E eu morei lá até os meus 9 anos de idade. E eu vim para Rio Preto quando os meus pais se separaram. E aí foi um marco na minha vida. Porque eu saí de uma cidade pequena para uma cidade grande, né? E aí eu fui perdendo a timidez, fui conhecendo coisas novas, né? E aí o meu primeiro emprego foi com 16 anos. E eu trabalhei numa loja de bebedouro de água. E aí eu fui me desenvolvendo. Foi crucial para mim isso, porque lá eu me desenvolvi muito essa questão da fala, de lidar com pessoas, né? Até que lá nesse período, né, que eu trabalhei, eu decidi fazer uma faculdade, né? E na minha família, sempre teve isso, né? De você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, ter uma profissão. Então, eu escutei muito isso dos meus avós. Então, chegou um momento ali, né? Durante esse período que eu escolhi fazer arquitetura. Você já imaginava fazendo arquitetura? Foi algo que você descobriu no meio do caminho? Já começou um curso diferente? Porque às vezes é assim, né? A gente começa uma coisa, percebe que não é, dá um passo para trás, começa de novo. Foi, assim, bem conturbado, porque eu não tinha essa clareza do que fazer. Prova disso é que eu terminei a escola, eu me cobrava tanto, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu esperei um ano, pensando, refletindo, para entender o que a Stephanie gostava de fazer, o que fazia a Stephanie feliz. E aí, eu fiz uma autoanálise, né, de buscar as coisas do passado, o que me fazia feliz. E eu cheguei na conclusão de que eu tive muito contato com atividades artísticas, né? Gostava muito de desenho, fazia aula de pintura, de bordados, fiz aula de música, de dança. E aí eu achei que tinha tudo a ver. Mas teve algo muito crucial, que foi a questão... Quando eu era pequena, eu brincava muito de Barbie, né? E eu montava as casinhas da Barbie. Antes de começar a brincadeira, eu pegava tijolos, amontoava tecidos, fazia sofazinho, colocava tapetinho, montava a casa inteira da Barbie. Da estrutura até a decoração, design de interiores, de Barbies. Exatamente. E aí, o fato curioso é que quando a casa estava pronta para começar a brincar com as bonecas, perdi a graça. Eu não queria mais brincar. A brincadeira era essa, né? O gostoso era montar a casa. Uhum. E aí eu percebi, né? Voltando nessa reflexão, eu percebi que eu tinha uma aptidão para isso. E teve outro fato também determinante,
que eu venho de uma família simples, né? E os meus avós, né, como eu disse, eles sempre incentivaram, né, de ter uma profissão, ter um emprego bom, ter um salário bom para conseguir a casa própria, porque eles demoraram para ter a casa própria. Então, esse fator foi muito determinante, porque eu queria ajudar os meus pais, que a gente sempre gostou de receber pessoas em casa, a gente morava numa casa muito pequenininha. E aí isso me influenciou bastante, porque eu queria dar uma vida melhor para os meus pais e eu quis tornar isso um propósito de vida, porque eu queria ajudar as pessoas a ter um lar, a ter um local para receber a família. E a partir disso, eu decidi ser um agente de transformação na vida das pessoas, de estar ali presente no momento mais importante da vida das pessoas. Porque foi um momento também que eu quis muito que minha mãe tivesse uma casa própria, que meu pai tivesse, que os meus avós. Então, o meu desejo, eu quis levar para as pessoas como um propósito de vida. Legal. Eu vou trazer uma relação até comigo e te passar aqui numa próxima pergunta, que é o seguinte. Eu fiz tenho outra formação, passei por outra profissão e hoje estou num terceiro caminho. E eu sinto que agora eu encontrei meu propósito. Você falou sobre propósito, sobre ajudar as pessoas. Você descobriu isso logo que você entrou na faculdade ou você descobriu isso depois, no decorrer da sua carreira? Indo para essa próxima pergunta, como é que foi essa sua trajetória até aqui? Você já enxergou o seu propósito desde o começo? Ou é aquela surpresa que a vida nos dá? Do nada a gente muda de rota, muda de caminho e vai para outro lugar que a gente não esperava. Você pode me contar como é que está sendo essa sua trajetória? Na verdade, eu tinha esse querer, né, de poder ajudar as pessoas com a questão de ter um lar, de estar ali participando desse momento, mas eu não tinha claro para mim. Eu consegui ter isso claro quando eu fiz uma mentoria recentemente, há 2 anos atrás. Porque eu trabalhava, eu gostava do que eu estava fazendo, mas eu não tinha clareza do que eu fazia para as pessoas. Eu estava ali trabalhando e recebendo salário. Só que é algo muito, muito maior que isso. Porque a hora que a pessoa ela recebe a casa pronta, ela olha, brilha os olhos, me arrepia. Porque a pessoa, ela normalmente, ela junta dinheiro a vida inteira para ter uma casa. E aí, eu participar desse momento, desse sonho, de estar concretizando, é muito gratificante. Então, assim, eu fui ter clareza mesmo recentemente. Mas o sentimento de gostar disso veio lá de trás. E a minha trajetória, eu trabalhei em empresas, né? A primeira empresa que eu trabalhei foi na área comercial, não tinha nada a ver com arquitetura. Você comentou a empresa de bebedouros, mas você vendia? O que você fazia ali dentro? Eu entrei como secretária, na verdade. Sim. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Eu entrei, tinha 16 anos, fui me desenvolvendo, fui gostando de atender um aqui, outro ali. E aí o meu chefe foi percebendo, então aí eu fui atendendo, fui subindo Isso de aqui cargo. em Rio Preto? Isso, aqui em Rio Preto. E aí eu comecei a ler as pessoas, né? A pessoa, ela chegava com o braço cruzado e já sabia que ela não estava dando muita abertura para mim. Então, eu comecei a entender o comportamento humano, que eu gosto também dessa parte de psicologia, né? Desenvolver, né, o seu potencial de comunicação, de interpretação da outra pessoa. Isso. E eu trabalhei 9 anos nessa empresa. Então, eu trabalhei dos 16 aos 25 anos. E durante esse período, eu fiz arquitetura, 5 anos de curso. E quando eu terminei o curso, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu já estava estável no emprego, eu estava ganhando relativamente bem para a minha idade. Só que eu tinha acabado de terminar o curso de arquitetura. Eu tinha a opção de continuar numa vida confortável e guardar o meu diploma ou arriscar. E aí, só depois de 2 anos de formada, que eu consegui fazer essa transição da área comercial para a arquitetura. E aí eu falava, gente, mas 9 anos de área comercial, como que eu vou aproveitar isso na arquitetura? Eu achava que não tinha nada a ver. Mas hoje eu enxergo que quem vende qualquer coisa em qualquer nicho.
E hoje, graças a Deus, ainda bem que eu tive uma participação ali na área comercial, porque hoje, além de arquiteta, para eu ser uma arquiteta, eu preciso vender os meus projetos. Eu preciso convencer o cliente, eu preciso ter argumentos. Então, foi fundamental para mim. A venda é a conquista, né? É o convencimento, é o argumento. Quem acha que venda é só para vendedor, desconhece o que a vida tem para oferecer, porque a todo momento a gente está vendendo, né? Para um filho, para um cliente, para um pai, para uma mãe. Venda. Essa comunicação verbal de você descobrir o desejo de uma pessoa e conseguir decifrar isso e poder entregar para ela é mágico, né? Sim. É aí que você encontra o seu sucesso. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. O meu sucesso eu encontro quando eu consigo despertar na pessoa a realização de um desejo dela. Exatamente. Tem algumas amigas minhas que são arquitetas e que têm esse déficit, né? De veia comercial. Então, assim, não adianta você ser a melhor arquiteta, tecnicamente falando. Mas se você não conseguir vender seu projeto, como que faz? Então, assim, foi fundamental para mim. E aí eu comecei, né, na arquitetura 2 anos depois de formada. Eu achei que eu estava assim, muito atrasada em relação às pessoas que se formaram comigo. Até pela própria dinâmica, né, da arquitetura. Sempre tem sazonalidade, coisas novas. É igual moda, né? É a moda imobiliária. Mas mesmo assim tem uma dinâmica muito rápida de atualização, novos conceitos. Exatamente. E durante a faculdade, a gente normalmente faz estágios, né? E eu fiz poucos estágios justamente porque eu tinha que trabalhar para pagar a minha faculdade. Então, os estágios na época não era remunerado. E os que eram, era bem pouco. Então, por eu não ter um apoio financeiro por trás, então eu tive que abrir mão dos estágios. E isso acarretou de quando eu saí, eu não tinha muita experiência na arquitetura. Mas aí, depois de 2 anos que eu me formei, eu consegui um emprego maravilhoso numa construtora. Foi assim, foi Deus agindo na minha vida, porque eu comecei a fazer aulas de inglês numa escola aqui em Rio Preto e eu conheci um engenheiro. Posso falar o nome dele? Claro, se ele ajudou na sua vida, você deve. Eu conheci o engenheiro Eduardo Goraieb. Ele é ex-diretor e fundador da Rodobens Negócios Imobiliários. E a gente fazia inglês junto. E aí eu descobri, né, que ele tinha uma construtora e eu fiquei assim com os olhos brilhando, porque eu vi ali um mentor. E aí eu conversei com ele, pedi, me aproximei e ele ficou me olhando 3 meses para ver meu comportamento na escola de inglês e perguntando, e eu não sabia, né? Até que um dia ele me fez uma proposta para eu trabalhar para ele, porém para ganhar menos. E aí... Aí sai aquela Stephanie que gosta de desafio que a gente comentou aqui desde o começo. E aí eu me vi numa prova de fogo, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu decidi ingressar. Era aquele momento. Eu me senti segura pelo profissional que iria ser meu chefe, né? Uhum. E eu falei, eu vou conseguir ganhar mais do que eu ganho hoje em poucos meses. E dito e feito. Eu entrei na construtora, foi maravilhoso o período que eu estive lá, fiquei 2 anos e meio. A gente trabalhava com casas em steel frame, que são casas que não usam tijolo para construção. Uma casa pequena, relativamente, em 30 dias ela fica pronta. É um método construtivo muito comum fora do Brasil, né? A gente tem uma questão cultural em relação a isso. Muito arcaica, né? A construção civil nossa, que utiliza tijolos. Lá nos Estados Unidos tem esse... frequentemente usado o steel frame, o wood frame, que são paredes em aço ou madeira, e aí com isolantes térmicos e acústicos, né? E assim, é muito rápida a montagem. E ali eu tive um aprendizado muito grande com ele. Porque eu costumo dizer que eu sou uma arquiteta engenheira. É muito preciso, muitos detalhes. E ali foi enriquecedor. E aí veio uma pandemia.
Aí todo mundo trabalhando de casa. E aí, nesse período trabalhando de casa, começaram a surgir alguns trabalhos freelancer. É o tio pedindo projeto, é o amigo do tio. Quero reformar um banheiro. O povo tava ficando muito em casa, Tava ficando né? muito em casa, né? Todo mundo olhando pra dentro E ali. aí, a construção civil aqui, ó. Aquecida. E aí, começou a surgir um projeto aqui, outro ali. Fui pegando em paralelo com o trabalho que eu tava, né? E aí, eu fui pegando confiança no meu trabalho. Que era o meu primeiro trabalho na área da arquitetura. E aí, foram surgindo mais esses. Então, eu fiquei mais confiante em mim. E aí, foi surgindo, né? Aquele desejo de ter um negócio próprio. Você falou uma coisa interessante. Que eu, como empresário, como uma pessoa que já trabalhou com outros, já buscou pessoas para trabalhar junto, eu ainda não consegui ver, nem na minha vida e nem na vida de outras pessoas que tenham tido sucesso, que não passaram por uma decisão de risco e abdicação. Né? Você falou aqui, eu fui para ganhar menos, mas é porque você viu ali uma oportunidade. Pessoas de sucesso não deixam oportunidades passarem. Quando a gente olha das pessoas de sucesso, o que eles têm em comum? É isso. Passar uma oportunidade e se ele enxergar que aquilo tem potencial, ele não tem problema de abdicar. Você sentiu isso na pele e você fez essa transição, vamos dizer assim, não de carreira, mas da forma como você trabalhava. E foi ali nessa transição que a gente também se conheceu, né? Eu conheci a Stephanie, que trabalhava na construtora, e você estava passando por essa transição ali mais ou menos nesse período, né? Um pouquinho antes. Na verdade, foi um pouco antes, porque aí depois eu trabalhei em outra construtora, que foi a Pacaembu Construtora. Sim. Eu fiquei 2 anos lá, eu recebi um convite para ganhar o dobro. Uhum. E aí não tinha como recusar, né? Só que assim, outra situação que eu falei, eu vou. No dia da entrevista da Pacaembu, o engenheiro que estava me entrevistando, que ia ser o meu gerente, né? Ele falou, olha, Stephanie, o cargo é esse, essas são as funções, você sabe fazer? Eu não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada. Eu nunca tinha trabalhado com aquilo. E eu falei, sei fazer. E aí, ele falou assim, tá bom, então. Aí, dias depois, me contratou e eu falei, e agora? YouTube, amigos. Eu pesquisei tudo que eu podia para estar minimamente preparada para o desafio. E assim, eu aprendi aos trancos e barrancos, mas eu aprendi. Foi uma experiência, assim, única para mim, de aprendizado. E pra mim, não existe esse negócio, não sei fazer. Eu não sei fazer até agora. Uhum. Mas se você me der agora, eu vou pesquisar. Hoje tem internet. Hoje é tudo mais fácil. Hoje, conhecimento basta ter vontade, né? Porque fonte tem muito. Até que não presta, né? Mas hoje tem muita fonte, tem muito conteúdo disponível por aí, tem muita ferramenta de ajuda, ferramenta de ensino. Então, só realmente não vai atrás quem não quer. Quem não quer. Quem fica arrumando desculpa. Né? E a Esté aqui não arruma desculpa de nada, não. Ô, Esté, conta pra gente um pouquinho da sua profissão hoje. Você foi uma Stephanie ali mais do corporativo, mais do trabalho de escritório, né? Sim. E aí eu lembro que quando a gente conversou, você falou, Paviane, eu tenho uma preocupação grande aqui de sair de algo que era mais confortável para mim e empreender, porque na minha família eu não tenho muitos exemplos de empreendedores. E eu tô preocupada com isso. Lembra que a gente conversou uma vez? Eu falei, eu não vejo nada de problema, você é maravilhosa, só vai. Só vai que você tá fazendo certo. E essa sua transição hoje te trouxe para Stephanie Cardoso, a arquiteta. Hoje você colocando o seu nome, você colocando o seu trabalho, sua criatividade, dedicação, organização que você tem. Conta pra gente o que você faz dentro do teu escritório. Tá, eu vou te falar o momento decisivo. Eu estava ali na empresa, na Pacaembu, e, como eu te disse, eu já tinha esse sentimento, né, de querer ter o meu negócio, e aí eu fui me preparando. Como? Eu comecei a fazer uma mentoria de empreendedorismo,
eu comecei a guardar dinheiro, fazer uma reserva financeira e o meu psicológico também, né? Porque um fato curioso sobre mim, eu nunca pensei em ter um escritório. Eu sempre quis trabalhar em grandes empresas e me desenvolver ali dentro. E aí foi surgindo esse desejo, né? E aí eu fui me preparando. Até que eu me senti preparada para sair da empresa, até que eu fui surpreendida com uma demissão. Eu não sabia dessa parte. Você foi empurrada para isso. Fui. Eu tava assim... O destino é maravilhoso. Eu tava na boca do gol. Eu tava quase pedindo para sair. E aí eu fui surpreendida. Eu fiquei assim, não vou negar. Eu fiquei muito decepcionada. Um sentimento de rejeição. Porém, dias passaram e eu percebi que era Deus agindo na minha vida. Porque talvez eu não teria coragem de... Eu acho que foi um dos melhores empurrões que você levou na sua vida, hein? Nossa, mas foi doído. Foi. Foi doído, mas hoje eu vejo, assim, com uma gratidão enorme. Porque me empurrou, falou, vai que agora é teu momento, vai e voa. E eu fui com medo, chorosa, mas fui. E aí... eu trabalhei um tempo em casa, né? Eu já tinha os meus clientes, né? Que já estava em andamento. Minha vida estava uma loucura, trabalhando na empresa e trabalhando por conta, viajando para São Paulo. Igual o pai do Cris. Exatamente. Vários empregos. Exato. E aí, casa para cuidar, academia, cachorro para pagar, um monte de coisa. E aí, eu falei, eu vou abrir meu escritório. E aí, quando foi no final, no segundo semestre do ano passado, eu já trabalhando em casa, falei, eu quero um espaço físico, porque eu não sirvo para ficar dentro de casa. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, de ver o trânsito, né? De ver o sol. Fazer vídeo. Fazer vídeos. E gosto de ser vista. E aí, eu comecei a trabalhar nessa ideia do escritório. E aí foi que... eu fiz por etapas e eu concluí o meu escritório. Hoje está montado, estou trabalhando, contratei pessoas, está trabalhando comigo. Estou acertando, estou errando, tem dia que eu choro, tem dia que eu dou risada. E assim, é um dia após o outro, mas assim, com um sentimento muito bom de estar fazendo a coisa certa, de estar no momento certo e com o propósito certo. Olha as coisas que a gente passa. Você tomou um empurrão aí, tobogã abaixo, né? E como é impressionante como não existem coisas boas ou ruins. A gente que projeta tudo isso na hora que elas acontecem, né? E se a gente entender que as coisas acontecem simplesmente porque elas são, porque elas têm que acontecer, e a gente aceitar isso e encarar de frente o problema, né? A gente tem muitos problemas aí ao longo da vida. E depois que eles passam, quando a gente olha no retrovisor, fala, cara, olha quanta oportunidade esse negócio me trouxe. E o que é importante? Para a próxima vez que acontecer um problema que a gente achar que é ruim, vamos trazer para o presente sem esperar chegar ao futuro e olhar no retrovisor, né? Exatamente. E, particularmente, eu sempre cresci muito nesses momentos difíceis. Então, assim, eu sou uma pessoa muito, muito otimista. Tem hora que eu acho que eu vou ganhar na Mega. De Mas verdade, você joga? não jogo. Aí vai ficar difícil. Uma vez que joga, já acha que vai ganhar, né? E então, assim, quando acontece algo que é muito, assim, negativo, né? Eu tento sempre ver o lado positivo. Mas por que isso está acontecendo comigo? É para eu evoluir em quê? Uhum. Então, assim, analisando, né, até hoje a minha trajetória, tudo que aconteceu, por mais negativo que tenha soado no momento, hoje eu vejo que tinha que ser desse jeito. Maravilhoso, a gente nem consegue olhar pro passado, né? Sté, eu acompanho pra caramba a sua rede. Sempre tô ali, falo pra você, pô, Sté, você é profissional nos vídeos, tem uma vontade, daqui a pouco você tem que abrir uma mentoria de produção de conteúdo. E eu vejo que você é diversificada. A gente vê projeto de banheiro, a gente vê projeto de imóvel, a gente vê projeto de, sei lá, veterinária, que uma vez você já me falou. Uhum. Você gosta dessa diversidade? O que você faz? Conta pra gente. Muita gente, uma vez eu lembro do questionamento que você colocou. Minha cliente perguntou se eu faço coisa pequena. Eu faço também.
Detalhe aí pra mim, o que você faz de trabalho? O que você mais gosta e aquilo que você se dedica mais dentro da sua área hoje? Eu entrego um trabalho completo. Por exemplo, eu faço desde o projeto, a concepção das ideias, pego as ideias, que normalmente o cliente está com muita ideia, a cabeça está borbulhando, pego todas aquelas ideias, reúno e transfiro para o projeto. Do projeto, eu faço a obra. Eu entrego a chave na mão do cliente. Foi isso que você fez comigo, né? Exatamente. Então, Ó, gente, quando o pessoal fala assim, nossa, mas obra, né? É difícil gerenciar a obra. É difícil. Mas eu falei, Stephanie, resolve tudo. Eu só vim aqui na obra, o pedreiro falava, Paviane, é isso. Falou com a Stephanie? Não, fala com a Stephanie. Foi a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida. Eu aconselho todo mundo que estiver precisando de obra, faz isso. Entrega na mão e fala, me entrega a chave. E normalmente as pessoas com essa rotina corrida, né? Não tem tempo, né? Não. E as pessoas às vezes falam assim, não vou contratar gerenciamento de obra não, porque eu vou lá. E não vai. Porque é muito corrido, muitas tarefas no dia a dia. E aí põe na mão de profissionais que não estão interligados. O que o arquiteto faz? O arquiteto, quando gerencia a obra, ele é a pessoa que faz a interface com todo mundo, com todas as equipes, organiza quem vai fazer o que primeiro. Você cuidou do meu orçamento, por exemplo, né? Você fez pesquisa de preços. Exatamente. E muitas vezes o seu serviço acaba saindo de graça, né? Só pela economia, pelo gerenciamento da obra, ele muitas vezes acaba saindo de graça. E tem muita questão de achismo, né? Uhum. E o pedreiro acha que vai ficar bom mudar um pouquinho pra cá. Mas, na verdade, se tá ali no projeto, tem um porquê. Nada eu vou pôr aqui porque é bonito. Não. Tudo tem um porquê. Então, quando a gente... É um projeto, é um planejamento, né? Exato. Então, assim, quando a gente tem esse contato com a obra, além de fazer o projeto, a gente já bate o olho e já vê o que tá errado. E a gente já consegue corrigir a rota. Uhum. Olha, esse ar-condicionado não tá centralizado, corrige. Claro que com jeitinho, né? Porque a maioria dos prestadores de serviço são homens, e homem detesta ser mandado por mulher, né? Olha, eu não vou generalizar, mas acontece. Então, assim, tem que ter um jeitinho. Na sexta-feira, tem que trazer uma coca, um pão com mortadela, né? Mas isso aí até pra mim. Então, assim, eu acho que é importante ter esse relacionamento, né? De estar bem com todo mundo, dar risada, mas na hora certa cobrar. Porque, afinal, o cliente me contratou para a obra acontecer da melhor maneira possível, sem dor de cabeça. Então, eu faço projetos, concepção de projeto, aprovação na prefeitura, alvará de construção. Essa parte burocrática também entra na conta. Sim. Legal. Eu faço projeto de interiores, que já é a parte interna, desenho de móveis, marcenaria, definição de pedras, granitos, revestimentos, pintura, iluminação, toda essa parte interna. E aí eu faço também projetos comerciais, além de residenciais, os comerciais também. De vez em quando aparecem algumas coisas bem diferentonas, né? No caso, um podcast. Pessoal, a Stephanie fez aqui, ó, o projeto do nosso. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de ser desafiada. Teve uma vez que... Eu vou arrumar alguma coisa nova pra você. Eu vou bolar alguma coisa cabulosa pra colocar na tua mão. Vamos lá, tô pronta, tô com a roupa de ir. Então, assim, eu já fiz projeto de um laboratório de fertilização in vitro. Que legal. Animal. Eu imagino a dificuldade, porque tem uma série de requisitos, né, e padronizações ali. Vigilância sanitária, um monte de regras, né? E para dificultar mais ainda, esse projeto foi lá em Rondônia. Ah, que legal. Projeto online. E você chegou a ir para lá? Não fui para lá, mas acompanhei. A cliente, ela é muito detalhista, me mandava fotos, todas as dúvidas, foi tudo online. Então, assim... Que legal, Esther. Não tem distância. A gente consegue fazer projetos online. Eu atendo Brasília, atendo Bahia. Então, Rio Preto não é uma cerca para você? Não. É Rio Preto, região.
cidades do estado de São Paulo, a própria capital, tô com projetos em andamento. Legal. E outros estados. Eu atendi também recentemente até uma cliente de Londres. Ah, mas você... Pô... Mas você eu boto fé. Daqui a pouco você chega lá em Dubai. Vamos, se Deus quiser. Eu fui um cliente seu e continuo sendo. Conta para quem não é seu cliente ainda como acontece esse seu atendimento, né? A gente sabe que entender a dor, entender a necessidade não é para qualquer um. E é mais ou menos ali nessa pesquisa que a gente consegue entender de fato a expectativa e o sonho das pessoas, né? Como que é esse seu atendimento com o cliente? Normalmente, eu tô numa fase bem gostosa de indicação, né? O pessoal faz o projeto comigo, indica pro vizinho, pro primo e vai virando aquela rede, né? Os clientes, eles me procuram pela rede social, pelo WhatsApp. E aí eu faço de tudo para poder conhecer ele pessoalmente. Uhum. Porque eu gosto de pessoas e o meu poder de persuasão pessoalmente é bem maior. Então eu marco com ele quando é de Rio Preto, quando é aqui na proximidade, eu marco no local para entender, né, o que ele precisa, qual é a dor, qual é o sonho dele. E conhecer o local também, que muitas vezes o local onde a gente vai é o local que vai acontecer a obra. E aí, a partir dessas informações, que eu vou no local sem cobrar, tá? O pessoal acha que a gente cobra visita, não. Eu vou lá para entender. E, a partir disso, eu gero um orçamento para o cliente. E aí, eu entendo também a questão do bolso dele. Se ele quer um projeto mais elaborado, se ele quer um projeto mais simples. Ó, eu vou te dizer como cliente. Às vezes a gente chega com medo no arquiteto, achando que ele vai querer transformar a nossa casa num palácio. Mas isso é legal, você entender qual que é o limite ali da pessoa, né? Tem um limite de orçamento. Muitas vezes as pessoas querem algo que elas não fazem ideia de quanto custa, você precisa trazer elas para a realidade. Uhum. E muitas vezes também você pode arrumar soluções criativas que levam um design, algo mais atual, mais aconchegante. Exatamente. Eu tenho, assim, projetos de todos os jeitos. Eu tenho projeto mais básico, serviços mais baratos, mais em conta, como, por exemplo, uma assessoria. Eu já fui com o cliente na loja de tinta para escolher cor de tinta que ele tinha dúvida. Então, assim, é gostoso, sabe? E eu tenho projetos complexos, que tá tudo detalhado, especificado. Então, assim, às vezes o cliente não quer gastar, então eu já oriento. Vamos fazer um básico, pelo menos para você ter um norte do que fazer. Aí, então, eu tenho que ter esse jogo de cintura para entender qual é o meu cliente. Muito legal. Nessa jornada de entender o cliente, entender os sonhos, você tem muito projeto aí. Você tem algum que você pode pegar do meio de todos esses e falar assim... Esse aqui é um que eu sempre vou me lembrar porque me desafiou ou porque ficou maravilhoso. Qual é esse projeto de destaque que você tem? Eu tenho alguns projetos que eu sempre lembro, né? Eu vou citar alguns e aí eu vou falar de 2 mais detalhados. Eu fiz um estúdio para o SBT. Olha, que legal. Você não sabia, Isso né? não é o primeiro estúdio aqui, então? Não. Eu achando que eu tinha levado uma novidade para sua vida e... tá tudo bem. Mas é por isso que ficou bom, porque você já tinha experiência. Obrigada. Eu fiz esse projeto para o SBT. Eu fiz o laboratório, que também foi um desafio, né? Inclusive, a cliente depois me contratou para fazer a casa dela lá em Rondônia. E foi também um projeto atípico. Que eu até queria que o Doni mostrasse ali na tela. Não, a gente vai colocar aqui na tela daqui a pouco para ver esse projeto. Eu tô curioso também. E aí, eu fiz... tem bastante projetos legais, assim. Cada projeto é único, né? Cada um tem uma dificuldade. Tem uma história, uma dificuldade. Exatamente. Mas esse da casa em Rondônia é numa fazenda. Tem um pôr do sol maravilhoso. E o desafio que eu tive era de construir uma casa em cima de um galpão existente. Essa cliente, ela tem a clínica veterinária lá, né? De laboratório. Então, ela tem uma fazendona grande e o laboratório é lá. Então, ela queria fazer uma casa estilo na árvore.
Oh, que fácil. Com madeira. Ela falou assim, eu quero uma casa feita toda de madeira. Madeira maciça. Porque lá é muito fácil para ela conseguir. Sim. Então, a gente fez uma casa em cima do galpão existente. Ficou a coisa mais linda. Até eu queria morar lá. Mas eu tive que pedir medidas para elas específicas, porque era muito longe para eu ir lá tirar a medida. Não que eu não quisesse ter ido lá, né? Mas foi algo, assim, que marcou, foi bem legal e ficou bem bacana o projeto. Inclusive, ela começou a obra já. Como essa cliente de Rondônia chegou até você? Ela fez veterinária e aí ela estava fazendo um estágio na época aqui em Rio Preto. E aí ela era amiga de uma amiga minha e aí aconteceu. Contato, network. Networking. Eita, network vai mais do que Exato. dinheiro. E aí teve agora o último projeto, vou chamar de projeto, que eu fiz, que foi um projeto, assim, grande, né? Eu montei uma tenda com um banner gigante, assim, com os meus projetos, a minha foto, na entrega de chaves de casas de um condomínio aqui em Rio Preto. Eram praticamente 500 casas iguais. E aí eu vi uma oportunidade ali, descobri a data que era da entrega, e eu falei, por que não? Quando que eu vou conseguir reunir 500 clientes com o mesmo objetivo? Trazer para mim, querendo fazer projeto. Uhum. Então, eu montei, contratei a equipe, uniformizei, fiz um espaço com café, poltronas, fiz materiais para panfletar, falando do meu serviço, com contato. Fiz sorteio de projeto. E a sacada foi fazer projetos de ampliação para casa. Isso é muito comum, né? Quando eles recebem as chaves, já começar a fazer alguma expansão. Exatamente. A casa, por ela ser pequena, a maioria das pessoas aqui em Rio Preto quer fazer uma área de churrasco, Sim. com gourmet, né? O tal da área gourmet virou febre, né? Em obra, em casas. É o recorde de pedido meu. É? Aham. E aí eu peguei os pedidos mais, assim, que o pessoal mais pede, né? E aí eu já levei a planta impressa da casa deles, que eles estavam recebendo, com ampliação, com piscina, com ofurô, uma opção mais simples, uma mais elaborada. E a hora que os clientes começaram a ver, ficaram doidos. E aí, de repente, eu comecei a ver a minha tenda lotando de gente, lotando. E eu falei, meu Deus, e eu tava com medo de fazer. Porque eu não sabia como que... Era o meu primeiro evento nesse sentido, né? E aí, comecei a atender o pessoal, entregar cartão, panfleto, mostrar a planta pro pessoal que tava mais interessado. E até hoje eu tô colhendo frutos. Eu tô com vários projetos lá dentro do condomínio acontecendo. Pessoas ainda entrando em contato comigo. E assim, foi algo que eu tive muito medo de fazer, mas que se eu não tivesse feito, eu teria me arrependido. Porque deu uma visibilidade enorme. E o tanto de cliente que me procurou, que tá me procurando até agora, é fora do... Vai lá e faz, né, Esther? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Faz com medo mesmo. É isso aí, faz com medo mesmo. Quem não tem medo, não corre risco. Porque, né, o risco e o medo andam junto. E não tem coragem também. O corajoso é um medroso antes de ser corajoso. Porque você não precisa ter coragem, você não tem medo, não é? Exatamente. E eu sou uma medrosa. É? Eu sou uma medrosa corajosa. Exato. Medrosa corajosa. É uma medrosa que quer vencer na vida, né? Sim. Então, não tem, não sei fazer, sei. Não vai dar certo, eu sou otimista. E vou com medo. Isso é sensacional. Existe acho que é uma batalha que vai durar muitos anos ainda, né? Que é a batalha engenheiro-arquiteto. Ó, a gente sabe que os engenheiros são importantíssimos também, cada um tem sua importância. Mas você consegue explicar pra gente qual que é a diferença básica aí do arquiteto, do engenheiro? Quando eu devo procurar um arquiteto? É uma pergunta, assim, que todo mundo tem dúvida. E, às vezes, as pessoas contratam um engenheiro achando que o arquiteto não faz. É o seguinte, eu vou tentar resumir. O arquiteto,
ele vai projetar um ambiente pensando no que você gosta, você usuário, no que você gosta, nos seus hábitos, sua rotina, no seu bem-estar. Ele vai levar tudo em consideração. E na estética. Então, é importante a estética para nós também. O engenheiro, ele vai focar em quais materiais ele vai usar e como que ele vai deixar aquela casa em pé. Segura. Ah, mas o engenheiro faz planta também? O arquiteto faz planta também? Os dois fazem plantas. Só que a conceituação é diferente. O arquiteto, ele faz algo personalizado para você se sentir confortável no seu dia a dia ali dentro. Ele traduz a sua personalidade ali dentro da sua cara. É a sua cara. O engenheiro, ele faz algo mais quadradinho, funcional. Ele tem um pouco de receio de ousar. Alguns ousam. Tem engenheiro que é até melhor que arquiteto, tá? Mas é mais pensado no técnico. Sim. E a gente... Estrutural. Exato. Mas eles fazem também a planta. Todo projeto que a gente vê de complexidade tem uma equipe multidisciplinar ali, de engenheiros, arquitetos, designers. Exato. Quando por exemplo, um prédio começou a sobrado, 3 andares, começou a subir, tem que ter um projeto... Todos têm que ter projeto estrutural, sim. Mas quando começa a criar um porte muito grande de obra... Principalmente hoje com casas de vão livre grandes. Exatamente. Então, tem que ter o engenheiro por trás. É fundamental. A gente não vive sem sem o outro. Você trabalha algumas vezes junto com engenheiros? Nessas casas que eu peguei do condomínio para fazer, todas tem que ter um engenheiro. Porque todo mundo quer derrubar a parede. Então você mexe na estrutura da casa. Exatamente. Então, tem que ter. Principalmente em condomínio, que é mais exigente, né? Então, tem que ter alguém se responsabilizando. A gente, como arquitetos, a gente se responsabiliza até tal ponto. Começou a mexer muito em estrutura, aí o engenheiro, ele estuda mais a fundo isso, né? A gente estuda a estética, o comportamento do ser humano ali, que o usuário quer, né? E o engenheiro, ele estuda mais essa questão de segurança. Então, a gente tá interligado. Vou contar um negócio para você aqui. Eu fiz praticamente 1 ano de arquitetura sem fazer arquitetura, acompanhando uma amiga minha que fazia na faculdade de odontologia. Para você ver, né, como que é a cabeça, minha cabeça. Aí fui surpreendida. E eu adoro, porque a arquitetura parece a união de 2 extremidades. As exatas, que é muita racionalidade, e o artístico, né? Que é você entender, enxergar o mundo da sua maneira, aplicar essas 2 coisas tão distantes, eu acho maravilhoso. É um ponto que eu admiro os arquitetos, porque eu vejo eles tanto das exatas quanto nessa parte artística. E você sabe que a arquitetura é de humanas, né? Olha, então. É de humanas, porque a gente cria o espaço para alguém ali. A gente tem que estudar, né, aquele indivíduo. Vocês estudam comportamento humano, cultura, história. Muito, que nem a casa lá de Rondônia, o material mais fácil para ela era a madeira. Sim. Então, é cultural ali. Então, assim, tem cálculo? Tem. Só que a carga horária de cálculo para o engenheiro é bem maior. E o engenharia é exatas. Arquitetura é humanas. Eu adoro. Eu adoro. Parabéns pra você. Admiro os arquitetos, adoro o trabalho. Eu gostava de fazer maquete nessa época. Nossa, eu cortava todos os meus dedos, botava minha mãe pra me ajudar de madrugada. Trabalhava durante o dia. Eu falo que arquitetura é um curso... Eu não achei difícil. Algumas pessoas vão me julgar agora. Eu não achei difícil o curso de arquitetura. Ele é trabalhoso. Sim. Eu tinha poucas provas de... Mas trabalho... Mais maquete, projeto. Então, eu falo que, assim, a gente trabalhava muito mais fora da faculdade do que na faculdade. Sim. E aí, eu trabalhava o dia inteiro. Ia pra faculdade à noite. Qual é o tempo que sobrava? Madrugada. Aí, tinha que fazer maquete, tinha que fazer projeto. Aí, a minha mãe quase infartava comigo. Colava tudo os dedos, fazendo maquete, cortava. Estilete, nossa, era uma loucura. Mas foram, assim, 5 anos sofridos. Pensei em desistir umas 17 vezes da faculdade.
Por falta de tempo, por ser muito, Sim. né, maçante. Mas, graças a Deus, eu sou Esses teimosa. momentos passam, né? Agora a Stephanie de 2024, né? A gente já passou pela Stephaniezinha, pela Stephanie ali que se encontrou dentro da arquitetura, pela Stephanie Cardoso, hoje arquiteta. Onde a Stephanie quer chegar? O que a Stephanie quer deixar pro mundo que ela viveu? Essa pergunta, ela é difícil, né? Mas eu consigo responder ela. Eu consigo porque eu tô fazendo minha segunda mentoria. Tô sendo mentorada, né? E eu tive algumas aulas de autoconhecimento. E eu indico para todo mundo, porque as pessoas, elas acham que elas se conhecem, mas, Paviane, quais são suas 5 qualidades? Você sabe pontuar? Então, assim, é difícil você pontuar. E com a mentoria eu consigo me ver lá no futuro. Eu sou uma pessoa muito futurista. Eu ajo aqui pensando no meu futuro, porque eu me sinto realizada. Eu tô com o meu escritório. A intenção é atender cada vez mais clientes, participar desse momento, né, importante das pessoas, esse momento feliz. Quero aumentar o meu escritório, gerar empregos, né, que hoje eu já consigo gerar empregos. Eu gosto muito de inspirar pessoas. É algo que eu não sei ainda qual é o caminho que eu vou tomar, mas isso é forte em mim. Eu tenho o dom da comunicação, né? E, olha, eu quero ser lembrada como um agente de transformação na vida das pessoas, sabe? De ter um momento, assim, que as pessoas falam, nossa, a Stephanie participou desse momento comigo, um momento importante. E é isso, eu respondi? Com certeza. Ó, a gente vai caminhando pro fim. Dá para ter assunto aqui, ó, pra gente ficar até amanhã, mas eu quero que você deixe um recado e a gente olhar pro nome do nosso podcast, né, que é o podcast Mentes de Sucesso. Uma vez eu fui perguntado que pessoas eu admiro. Eu admiro todo mundo. Aquelas pessoas do dia a dia, que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem seu problema. Então, minha admiração é isso. Para mim, sucesso ele é conquistado em pequenas coisas. É um pouquinho de cada coisa que a gente olha lá na frente. E sucesso é subjetivo. Você já vê que você já atingiu o seu sucesso? Você projeta o que de sucesso para você? Perguntando de novo, o que é o sucesso para a Stephanie? Quando você vai olhar para trás e falar assim, eu cumpri o meu propósito. Essa pergunta é muito difícil. É, né? Se vira para responder. O sucesso, eu acho que o sucesso ele tá mais ligado. Dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele é um meio de transporte para chegar até lá. Então, assim, eu acho que a questão de você se sentir feliz com o que você faz, de você se sentir útil no mundo, sabe? O que você faz ali é útil para alguém, não é algo supérfluo. Essa construção de que você já vem fazendo hoje, né? Tudo que você falou aqui, que você... Pô, eu quero isso lá no futuro, mas eu não sei o que me espera. Você já está construindo. A atenção que você dá para as pessoas, o que você já emprega de energia no seu trabalho, o amor que você coloca nisso. Isso aí já são coisas que você está plantando agora. E você não vai colher diferente disso lá no futuro. A gente planta as coisas e às vezes a gente nem percebe, né? Sim. Que a gente está plantando. Às vezes a gente está vivendo algo hoje que a gente queria há 2, 3, 5 anos atrás e não percebe, né? Sim. E não é grato. E não é grato, exatamente. Reclama, né? Mas eu acho que o sucesso... Eu tenho uma receita de sucesso para você. Continua sendo a Stephanie. Você tá no caminho certo. É só tempo. Você já tem dedicação, já tem energia, já tem vontade. É só tempo. É só tempo. E imagina grande.
Porque dá o mesmo trabalho de Exato, imaginar pequeno, não dá? Exato, sim, eu penso muito grande. Só que a gente também não pode esperar que caia do céu, né? Então, Sim. é um passinho por vez. E essa questão de eu ter o meu negócio próprio, de eu ter autonomia para tomadas de decisões, fazer do meu jeito, liberdade, o fato de eu lidar com pessoas, isso é algo importante para mim. Eu gosto de criar relacionamentos. Como eu disse, dinheiro é legal? Mas não traz felicidade, é um meio de transporte. E a questão de se sentir útil no mundo, fazendo algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Legal. Essa é a sua mensagem, acho que é importante. Fazer diferença, causar impacto. Stephanie, eu quero agradecer, a gente vai encerrando por aqui. A Stephanie é minha amiga, até me emociono de falar. A gente construiu uma relação verdadeira, de muito apoio, de muita coisa forte. E você veio aqui não só pela profissional que você é, pela pessoa maravilhosa. Porque aqui dentro do Mente de Sucesso só vai entrar gente com caráter e com vontade de vencer. Parabéns por você, por quem você é. Eu não tenho medo de me emocionar. E essa sendo a minha primeira entrevista, eu fico muito feliz e me sinto preparado para as próximas. Obrigado mesmo. E você, como quer marcar as pessoas, você marcou a minha. Construindo o meu negócio, participando desse momento e estando aqui no meu primeiro podcast. Obrigado. Eu que agradeço. Tá. Agradeço demais. A gente se aproximou no momento que você precisava, né? No marco da sua vida. Eu fico feliz de ter participado disso e da gente ter desenvolvido uma amizade verdadeira, sincera. E agora fizemos o podcast, né? E muitos projetos ainda estão por vir. E o mais importante, a amizade. Isso. Galera, segue. Não perde oportunidade. Segue lá, Esté Cardoso. Esté Cardoso. _arquiteta. Quem tiver qualquer dúvida de projeto, quiser conversar com a Stephanie, entra lá no Insta dela, adiciona ou vem aqui no nosso podcast MDS ou lá no meu, @opaviani, traz a pergunta, a dúvida que tiver, que a Stephanie não se esconde. E de novo, gente, obrigado vocês aqui por estarem assistindo esse podcast. Foi tudo isso aqui construído com muito amor, desde o Doni lá que me entrevistou no passado e me trouxe para cá. Agradeço muito, Doni, por isso. Agradeço você. E isso aqui que ficou maravilhoso. Obrigado, Esté. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço.